Como preparar a sua espátula para efeitos decorativos em geral, tá? Você vai encaixar a sua espátula debaixo de uma fenda bem fininha e que esteja também algo bem resistente e pesado em cima. Aí eu estou utilizando um banco de concreto que ele não é fixado no chão, é claro, né? Então ele tem aquela fendinha onde eu introduzi a minha ferramenta ali, mais ou menos aí uns 2,5 cm a 3 no máximo. E aí você puxa ela de volta, olha só como que ela sai. Está totalmente entortada, né, envergada ali, né? Mas é claro, você vai deixar ela certinho. Você vai introduzir ela 3 centímetros, mas sempre calculando, né, para que ela saia torta, porém retinha. Não vai sair uma tortura na diagonal que fica ruim. Depois que você fez isso, você vai acoplar uma lixa ferro número 100 na sua orbital, na sua lixadeira treme-treme orbital. E você vai gastar ali alguns minutinhos lixando esta espátula aí, tá? Então você lixa tanto a parte superior, tanto a parte inferior. Dá umas caprichadas nas quinas, nas pontinhas, nas beiradas da sua espátula, que vai acontecer que, se você continuar persistindo nesse lixamento, ela vai começar a arredondar as suas pontinhas, não vai ficar aquela pontinha afiada tal. E isso vai ficar então um acabamento perfeito para o caso seu, que no caso é distribuir texturas de efeitos decorativos diversas, tá? Depois que você deu essa boa lixada, você troca de lixa. Você vai acoplar uma lixa número 220 e você vai repetir exatamente o mesmo processo que você fez utilizando a lixa número 100. A lixa ferro número 100 foi substituída pela lixa ferro número 220. Passou-se um bom tempo que você utilizou a sua lixa ferro número 220, você tira essa lixa e vai acoplar agora uma lixa a seco número 320. Pode ser uma lixa 400 também que serve, tá? Mas aí no caso é uma lixa a seco número 320 que eu estou acoplando novamente na minha orbital treme-treme, e você novamente vai repetir todo o processo de lixamento. Quando você entra com esse lixamento da 320, você vai deixando um acabamento bem lisinho. De certa forma chega-se até a puxar um brilho na sua ferramenta. Você vai tirando todas aquelas arranhuras que os outros lixamentos anteriores proporcionou. Por exemplo, você iniciou com uma lixa a ferro número 100, que é bem mais agressiva. Depois você mudou para uma lixa bem mais suave, que é a 220. E por último você adentrou com um lixamento com a 320, né? Então quando você adentrou com esse lixamento com a 320, ele suaviza, deixa um acabamentinho bem mais espelhado, bem mais bonito, né? Então no caso vai ser o acabamento final. Pode utilizar uma lixa 400 também, assim como eu mencionei aí atrás nos áudios, tá? Depois você dá mais uma repassada. Eu teria aquela fitinha chata que fica grudada, né, quando você compra a sua espátula, né? Eu coloquei um pouquinho de thinner, raspei, tirei ela fora. Aí você dá uma quebrada de lixa, utilizando novamente a sua orbital acoplada com uma lixa a seco número 320. Aí você vai fazendo um pré-polimento. Ela puxa mesmo um brilho, e onde você vai conseguir então um acabamento final da sua espátula. Independente também, tá? Mencionando aqui quanto o tamanho da sua espátula. Pode ser mais fininha, bem mais larga. Depois no final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês também outros tipos de espátula, qual foi também exatamente feito o mesmo processo, independente do tamanho da espátula, tá? Essa é uma espátula inox da marca Tigre, né? Então ela é bem mais flexível, tem aquela questão de não oxidar, não enferrujar. É bem bacana essa espátula também, tá? Tem uma flexibilidade bacana. Vamos testar então agora a nossa lâmina, né? Para ver se ela ficou realmente afiadinha, como se fosse uma faca. Pegamos aí mais ou menos umas 10 folhas de jornais e você vem picotando para você testar a afiação da sua espátula. Olha só como ela ficou. Exatamente como se fosse uma faca, tá? Então se torna-se uma ferramenta meio que perigosa também, tá? Então tome cuidado ao manusear a sua ferramenta, porque ela está totalmente afiada como se fosse uma faca. Ela está totalmente apta a exercer vários tipos de efeitos decorativos na distribuição de texturas, enfim. E olha aí a quantidade de espátula que eu tenho, né? Todas elas foram preparadas exatamente
para a mesma função. Fazendo assim, a sua espátula tem um ângulo perfeito na aplicação, distribuição e criação de diversos tipos de efeitos decorativos quando você faz isso com as suas espátulas, ok? Um grande abraço para todos, muito obrigado e até mais!